Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Nós somos gratos a Deus pelas vidas de cada um aqui presente e de você que nos acompanha em casa. Nos coloquemos de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor, e vamos abrir a palavra no livro de Salmos, capítulo 8. Livro de Salmos, capítulo 8. Leiamos todos a uma só voz. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oremos. Senhor magnífico Deus, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Nós somos gratos, Senhor, por esta manhã gostosa, pelo dom da vida que o Senhor nos dá, pela semana que passamos e por iniciarmos mais uma semana em Tua presença, na Tua casa, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Grandioso Deus, quão magníficos são as Tuas obras, quão perfeitos são os Teus decretos. Nós adoramos o Teu nome e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Esteja conosco durante este culto, nos conduzindo em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Entoemos um cântico. Vou chamar os irmãos. Mudaste minha vida por ter falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço, vem andar comigo. Mudaste minha vida, Senhor, arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo.
vem andar comigo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do seu amor, tipos como o seu sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor, tipos como o seu sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 20, verso 9. Provérbios capítulo 20, verso 9. Provérbios 20, 9. A palavra do Senhor diz assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Esse é o nosso momento de contrição, de nos colocarmos diante desse Deus que é perfeito, santo, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Vamos, durante algum momento, refletir sobre o que tem desagradado a Deus, sobre o que não está em conformidade com a Tua Palavra, pois Ele é o único que é capaz de purificar o nosso coração. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós neste momento nos colocamos diante de Ti, diante da Tua majestade, de Tua santidade, com os corações contritos, quebrantados, porque o Senhor conhece profundamente cada um de nossos pecados, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja purificando esse nosso coração, nos trazendo o perdão através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que possamos de fato nos achegarmos a Ti, sem máculas, Senhor, sem maldades, e que o Senhor esteja direcionando cada um dos meus irmãos aqui também, e daqueles que também nos ouvem, Senhor, em seus lares. Perdoa-nos, Senhor, nos conduza neste culto, purificado, Senhor, de nossos pecados, e que possamos estar firmes na Tua Palavra, nas Tuas promessas, confiantes que o Senhor é o único Deus capaz de nos perdoar, capaz, Senhor, de renovar as Tuas misericórdias e a Tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome daquele e nos méritos daquele que derramou o seu sangue por nós na cruz,
pelos nossos pecados, e que hoje vive à tua destra e virá nos buscar. Essa é a nossa esperança, em nome dele que nós oramos, de Jesus, amém. Temos alguns avisos no nosso boletim. A intercessão sobre vários motivos, né, da nossa igreja, pelo país, pelo mundo, pelos poderes políticos. E também peço aos irmãos que estejam orando pelo conselho desta igreja, pelos projetos que estamos elaborando, né, pelas decisões que serão tomadas. Nessa semana também temos os aniversariantes. Hoje a Dorca Espíndola, Miriam Brás, terça-feira Alessandra Soares, quarta-feira Crisley Generoso, quinta-feira Maria José dos Santos Bueno, sexta-feira Sara Lima. Estejamos também orando por esses irmãos que completam mais um ano de vida, que o Senhor ensine-os a contar os dias para alcançar corações sábios. Nós também, hoje, os diáconos no próximo cântico estarão recolhendo os dízimos e as ofertas. Você que veio preparado, né, eles passarão com as cestas colhendo. A sacola da colheita também, os irmãos podem deixar junto à secretaria ou com os diáconos, né, constantemente. E nós hoje estamos recebendo o reverendo Wesley, né? Nós daqui a pouco falaremos um pouco mais, apresentaremos ele para a igreja. Estejamos já nos preparando para a mensagem que será pregada, né, pela Escola Bíblica Dominical. E neste momento vou chamar os irmãos do louvor para entoar os cânticos. Coloquemos de pé, irmãos. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nós hoje recebemos com muita alegria, né, o reverendo Wesley, que é da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, Goiânia. Peço o Wesley que venha até aqui. Ele que está com vistas ao pastoreado em 2021, é casado, tem um filho, Miguel, de 1 ano e 6 meses, 3 meses. E nós estaremos pela manhã e pela noite ouvindo do servo de Deus a palavra que ele tem a nos colocar. Oremos mais uma vez. Poderoso Deus,
nós te agradecemos pelas nossas vidas, em especial pela vida do reverendo Wesley, que está conosco neste domingo, para se apresentar, para também demonstrar a Tua palavra, Senhor, que temos a aprender com ela. Esteja, Senhor, com ele, dando refrigério, esteja com sua esposa, seu filhinho, protegendo, Senhor, livrando de todos os males, perigos, e que a Tua palavra seja dita através do Teu Santo Espírito pelo Teu servo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. É difícil eu me sentir mais baixo que alguém e ele conseguiu. Eu fiquei pequeno perto. Danilo, é isso? Tá bom. Meus queridos, muito prazer, viu? Meu nome é Wesley, como foi dito aí. Sou casado com a Linara há 15 anos. Temos um filho de 1 ano e 3 meses chamado Miguel. E pela graça de Deus, aqui estamos nós para conhecer essa amada igreja nessa cidade, e desde já quero agradecer toda a receptividade que tive dos irmãos, tá? Tem sido 2 dias, apesar de cansativos, a gente resolveu fazer muita coisa num dia só, né? Mas tem sido extremamente abençoado, tá? Quero agradecer aí, eu não vou tentar falar os nomes, senão eu vou esquecer, eu sou muito ruim com o nome, mas agradecer às irmãs que nos serviram comidas extremamente gostosas e tem sido uma bênção mesmo esse tempo aqui, tá? Sou pastor hoje na Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Até onde eu sei, é a 2ª igreja de fundação da cidade de Goiânia, tá? Já estou nessa igreja há 7 anos. Entrei lá ainda quando era seminarista e acabei permanecendo, né? Mas antes de vir para o seminário, eu já trabalhava como evangelista durante 8 anos. Então, a gente tem algo em torno de 15 ou 16 anos de caminhada no ministério, né, na igreja presbiteriana. Sou filho de pais presbiterianos, né, me criei no contexto da igreja presbiteriana na roça. Estava falando para os irmãos que o lugar, minha família mora no município da cidade de Frutal, aqui em Minas Gerais, né? Eu sou mineiro. E ali se fundou a igreja pelo trabalho de missionários americanos. Aí se plantou a igreja, se plantou também uma escola ao lado da igreja. Até hoje está lá o espaço onde era a escola e a igreja, né? Foi uma igreja que gerou muitos frutos, muitos pastores saíram dali, porque na época a comunidade era uma comunidade rural, né? Eu e meu irmão somos 2 desses frutos que saíram dali, né? Hoje a igreja está pequenininha, nós temos ali poucas famílias que se reúnem, mas continua, por causa da sua história, como status de igreja organizada. Ela nunca deixou esse status de igreja organizada, né? E depois disso eu fui para o IBEL, trabalhei no campo 8 anos, Deus me trouxe para Goiânia para o seminário, e ali permanecemos até hoje. Meu ministério lá principalmente na área de jovens, com a igreja lá, e eu tenho, pela graça de Deus, tenho tido anos muito felizes ali, tá? E quero dizer para os irmãos que é um prazer estar aqui para poder conhecê-los, tá bom? Então, isso é digamos assim, o grosso da história, tá? Mas antes da gente começar, eu gostaria de cantar uma música com os irmãos, tá? Posso pegar ali, né, o violão? Gostei desse banquinho aqui, né? Isso é coisa de músico preguiçoso, viu? Ficar sentado aqui, né? Não, mas é gostoso, gostei. Meus queridos, tem um cântico que eu gosto muito, e eu acho que ele fala muito ao coração nesses tempos nossos, esses dias tão difíceis, tá? E eu gosto muito de cânticos da velha guarda, tá? Não parece, mas eu já estou ficando velho.
E eu gosto muito daqueles cânticos que a gente cantava há algum tempo atrás, e acredito que nós precisamos também cantá-los, tá? Não abandonar essa tradição nossa, né? E um deles é aquele cântico calmo, sereno e tranquilo. Acredito que nesse tempo nosso a gente está precisando de experimentar essa calma, essa serenidade e essa tranquilidade que o Senhor pode produzir nas nossas vidas. Mesmo assentados, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer desse cântico uma oração ao Senhor. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Quem conhece, canta aí, vai. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Pai, traga essa paz e essa tranquilidade para o teu povo, Pai. A gente tem vivido dias tão difíceis, pessoas tão próximas de nós estão sofrendo tanto, e a gente está precisando daquele refrigério que só o Senhor consegue trazer nos nossos corações. Aquela paz que vem do alto, aquela tranquilidade que vem do alto, aquela tranquilidade e paz que só tem aqueles que creem no Senhor, porque nós sabemos que nem mesmo a morte é capaz de nos roubar, é capaz de nos separar do Senhor. Por isso, Deus, nos dá tranquilidade para viver esses dias. Abençoa essa igreja, abençoa essa cidade de Unai. Ó Pai querido, tem misericórdia da nossa nação. E ó Pai, em nome de Jesus, traga restauração para o teu povo. Que o teu povo em meio a essa crise, que essa nação em meio a essa crise, possa voltar os olhos para o Senhor, percebendo que o quão dependente do Senhor eles são. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aqui, né? Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre essa temática, os desafios da igreja na pós-modernidade, tá bom? E aqui a gente precisa entender algumas coisas sobre igreja, sobre pós-modernidade, porque apesar de nós estarmos numa igreja considerada igreja de interior, né? Unai é uma igreja de interior, mas o que nós percebemos é que por causa dos
do advento da internet, absolutamente todas as influências chegam a todos os lugares, e é impressionante como que o nosso mundo hoje está globalizado, e a gente precisa entender o significado dessas coisas, se nós queremos ser uma igreja relevante para a nossa sociedade. E aqui eu quero deixar bem claro para os irmãos, que nós não devemos jamais anular a história da igreja e aquilo que a igreja viveu até aqui. Aquilo que a igreja viveu aqui, ela abençoou o seu tempo, ela frutificou no seu tempo até aqui. A grande questão é que nós, como igreja, nós precisamos conhecer a nossa geração, conhecer a forma de pensar do nosso povo, da nossa gente, para que a gente consiga comunicar o Evangelho a partir daqui, tá? Eu tenho 42 anos de idade e tenho plena convicção de que a forma como eu cresci na igreja, a forma como eu encarava as coisas, mudou muito, principalmente de 20 anos para cá, né? E nós como igreja, nós precisamos estar atento a essas questões, se nós queremos ser uma igreja relevante no nosso tempo. Pode passar para mim, meu querido? Eu coloquei aí a imagem de 2 relógios, tá? Um relógio suíço e um relógio chinês. A imagem não fica muito clara, ali está bem mais claro para mim, né? Há muitos anos atrás, meus queridos, a fabricação de relógios suíços, ela dominava o mercado mundial, só para vocês terem uma ideia, tá? 99% dos relógios que eram vendidos no mundo eram relógios suíços, até que os chineses descobriram as pequenas baterias e resolveram colocar essas baterias nos relógios deles. Mas, como sempre, a China quer ganhar dinheiro com as suas invenções. Eles foram atrás dos suíços, porque os suíços dominavam o mercado mundial de venda de relógio. E disseram: olha, nós temos uma nova tecnologia e nós queremos vender a patente dessa tecnologia para vocês. Resultado, os suíços pensaram: nós somos 99% do mercado, nós não queremos mudar. Os anos se passaram, 99% dos relógios que são vendidos hoje no mundo são chineses, enquanto apenas 1% dos relógios vendidos no mundo são suíços, porque eles conseguiram, digamos assim, contextualizar os relógios para que uma grande parte da população conseguisse ter esses relógios, e nós sabemos que esses relógios são muito mais baratos do que os relógios suíços, que são caríssimos por aí. O que eu quero com isso? Eu quero dizer para os irmãos que essa é a dinâmica da vida, essa é a dinâmica do mundo. O mundo é assim, e a igreja precisa entender que ela precisa acompanhar essa evolução das coisas. Isso é natural para a igreja em alguns aspectos. Eu, por exemplo, percebo que vocês acompanharam a evolução de muitas coisas aqui ao longo dos anos. Vocês têm ar-condicionado. Com certeza, alguns anos atrás eram ventiladores, estou certo? Estou certo. Vocês têm data show, vocês têm um bom equipamento de som aqui. Então, eu percebo que há muitos aspectos. Vocês têm luz de LED, não sei, pelo menos é mais moderno que aquelas lâmpadas antigas. Vocês já deixaram o templo antigo e vieram para cá, para que vocês tivessem mais conforto. Os carros de vocês, talvez um ou outro ainda tenha carro com motor carburado aqui, mas a grande maioria com certeza já tem carro com injeção eletrônica, porque é uma evolução natural das coisas. O grande problema é que nós, como igreja, às vezes nós temos dificuldade em perceber isso, e por conta disso nós corremos o risco de perder a nossa geração, porque nós não conseguimos perceber que determinados aspectos como igreja, determinadas linguagens, determinadas questões nossas, nós precisamos rever para que a gente consiga alcançar o coração
da nossa geração. Pode passar para mim, por favor. Pode dar 2 cliques, que tem uma imagenzinha aqui. Isso. John Stott, um autor querido, falecido já, mas que eu gosto muito. John Stott escreveu: a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar o mundo imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem, não se trata de uma nova composição. John Stott era um autor reformado e ele entendia isso de forma muito clara, que cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, entenda, a fim de relacionar o mundo imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem. Perceba que ele destaca aqui, meus queridos, algo que é extremamente importante para nós, tá? Essa tradução para que as pessoas compreendam a mensagem não é uma nova mensagem, mas sim são as antigas doutrinas da graça. Porém, meus queridos, ela precisa ser uma tradução para que essa geração compreenda essa mensagem. Coloca o próximo slide, por favor. Sem compreender o seu tempo, a igreja corre o risco de responder a perguntas que ninguém está fazendo, coçar onde não há coceira alguma, prover bens para os quais não há nenhuma demanda, tá? Então a igreja pode estar falando e ela pode não estar sendo ouvida, porque ela não conseguiu compreender o seu tempo, ela não consegue mais alcançar o coração da sua própria geração, tá? Pode continuar, pode prosseguir. Vamos lá então, vamos entender um pouquinho a grande questão aqui que John Stott também ele coloca, tá? O que John Stott está falando aqui, meus queridos, é que nós precisamos ser uma igreja bíblica. Pode dar 2 cliques aí, por favor, tá? E nós também precisamos ser uma igreja relevante. E quando ele fala disso, ele fala que a igreja precisa entender que ela precisa ter uma mão aberta e uma mão fechada. O que é a mão fechada? A mão fechada significa que ela não pode abrir mão, ela precisa estar fechada em alguns aspectos que são fundamentais. Por exemplo, é o que a gente chama de valores inegociáveis da igreja. A igreja precisa continuar pregando uma mensagem bíblica, a igreja precisa falar sobre a volta de Cristo Jesus, a igreja precisa falar sobre justificação pela fé, a igreja precisa falar de depravação total, a igreja precisa continuar firme nesses valores. Mas quando nós falamos de uma igreja relevante, ou seja, uma igreja que alcança o coração das pessoas, nós precisamos transformar o nosso formato, se preciso for. Nós precisamos mudar talvez o nosso estilo de comunicação para sermos compreendidos na cultura na qual nós estamos inseridos. Qual é a grande questão, meus queridos? A grande questão é que no passado a gente tinha igrejas que eram bíblicas, mas não conseguiam ser relevantes, eram bíblicas. E talvez nós encontrássemos algumas igrejas que conseguiam ser relevantes, porém não conseguiam ser bíblicas, por causa do pragmatismo. Isso aí é outra aula que a gente vai dar aqui, se Deus nos permitir. Porque há um outro problema, que é quando a igreja se torna pragmática. E aí ela começa a falar a linguagem para agradar o público, e já não é mais para a glória de Deus. Aí a igreja ela deixou de ser bíblica, porque ela se tornou um grande comércio. E o objetivo já não é mais agradar a Deus, mas é se tornar uma igreja ao gosto do freguês. Então os membros se tornam um público a serem agradados. E a igreja não funciona bem dessa forma, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente comunicar verdades da palavra de Deus para essa geração, sem abrir mão de uma única vírgula, mas procurando as melhores formas dessa mensagem ser comunicada ao coração das pessoas. Pode passar, por favor? Só para a gente entender como as coisas mudaram,
tá? Pode dar mais 2 cliques, isso. No mundo antigo, tá? Não sei se os irmãos estão conseguindo ver, estão, né? Eu acho que está bom para ver. No mundo antigo, nós temos, a característica do mundo antigo era eloquência. Quando nós pensamos lá no mundo da antiguidade, o que era caracterizado pela antiguidade era eloquência, ou seja, habilidade de argumentar sobre as coisas. Daí surge um grupo lá no mundo antigo chamado sofistas, que eram comunicadores profissionais, principalmente ali na área da política, que gostavam muito do debate, davam cursos a respeito de boa comunicação. Então, o intuito desses sofistas, dessa habilidade de comunicação, era justamente era o intuito de convencer as pessoas, independentemente da verdade, era convencer as pessoas de alguma coisa. Então era muito comum, principalmente ali em Atenas, as pessoas irem para as praças públicas, fazerem debates sobre os mais variados temas, e essa era a característica da antiguidade. Quando você vai para o mundo moderno é assim: não me fale sobre algo, mostre-me. É a ideia de cientificismo, é aquilo que acontece ali após a Revolução Industrial, o Iluminismo, no final do século XVIII, início do século XIX, e o que ocorre ali, meus queridos, é justamente essa questão: o mundo passa a ter uma mente científica. Isso vai influenciar em toda a filosofia que nós temos hoje, porque milagres não são possíveis. O que é possível é aquilo que pode ser comprovado pela ciência. E se não pode ser comprovado pela ciência, a gente abre mão. Isso atingiu em cheio a própria teologia. E daí surge o liberalismo teológico. E daí vai surgir coisas que nós vai desembocar na prática da igreja até hoje. Até hoje. Porque passa-se a não se crer mais no sobrenatural, mas apenas naquilo que pode ser crido pela ciência. E aí nós vamos para o pós-moderno. O pós-moderno, ele é um desesperançado, é a nossa geração. Ele diz: não é possível chegar a verdade alguma. E aí nós vivemos hoje uma sociedade que é totalmente relativista, ou seja, não há verdade absoluta e cada um crê naquilo que bem entende, e essa é a grande questão da nossa sociedade hoje, se chama relativismo. Nós estamos inseridos em uma sociedade relativista. Não duvide, os seus filhos, netos estão indo para as escolas e eles estão aprendendo esses conceitos nas escolas, eles estão bebendo disso, e talvez você pergunte por que meu filho ou meu neto, ele não quer saber mais de Deus. É por causa dessas filosofias que já adentraram. E se a igreja não acordar, se a igreja não começar a preparar essa moçada para enfrentar esses lobos que estão aí fora, eles vão se perder, porque os argumentos parecem muito convincentes, mas na verdade não passam de profundos enganos de Satanás, profundos enganos do diabo. Então, olhando aí na parte de baixo, no mundo antigo, a pessoa antiga diria: fale-me sobre, argumente. Fale-me sobre, argumente. No mundo moderno, a pessoa moderna dirá: prove-me com algum experimento verificável. Vamos para o laboratório então, você fala que isso aí é verdade, me prova através de um experimento verificável. Mas no mundo pós-moderno, a pessoa pós-moderna dirá: é tudo inútil, não dá para ter certeza de nada, e eu não estou interessado em coisa alguma. Olha o desafio da igreja em dias como esses, porque nós somos a igreja que estamos diante disso, diante dessa geração, e nós somos a igreja que diz assim: nós temos uma verdade absoluta. Nós somos uma igreja que diz assim: nós temos valores absolutos, morais, religiosos, esses valores são absolutos. Nós podemos afirmar e bater no peito: nós somos detentores da verdade, e a verdade é o Evangelho de Cristo Jesus. E essa geração vai rilhar os dentes
e vai dizer: vocês são arrogantes, porque ninguém pode afirmar que existe uma verdade. Olha o desafio da igreja. Mas nós precisamos estar preparados. A gente precisa dar razão da nossa fé. Nós precisamos mostrar para esse mundo a verdade do Evangelho, porque esse mundo carece, esse mundo está sofrendo por falta de Jesus Cristo na sua vida. Então vamos compreender um pouco mais essa geração. Vamos lá. Então, o que é pós-modernidade? Pós-modernidade é frequentemente uma atitude em relação à vida que, sob a capa de uma suposta tolerância e aceitação do diferente, esconde o velho orgulho e autonomia humanos. Eu estava assistindo um programa esses dias, não sei se foi Serginho Groisman, e eles estavam com aquele jornalista âncora do Jornal Nacional, William Bonner. E aí, acho que foi o Serginho Groisman, perguntou para ele assim: qual foi o grande legado que você acha que você está deixando para os seus filhos? O grande legado que eu estou deixando para os meus filhos é que meus filhos, eles sabem lidar com o contraditório e eles sabem ouvir ideias divergentes, desde que não seja o cristianismo. Então essa ideia de aceitação do diferente que a gente ouve é balela, porque quando nós vamos falar para essa sociedade, vai nos meios acadêmicos, e você vai falar assim: olha, eu realmente creio que Deus criou o universo, você é taxado de uma pessoa tola. Então a ideia, como se a teoria da evolução não fosse uma teoria religiosa, como ela nunca foi comprovada, é apenas uma teoria, como se não precisasse ter fé para se crer na teoria da evolução, da mesma forma, porque é algo que nunca foi comprovado em laboratório. Quando uma moça, por exemplo, jovem, ela diz assim: olha, eu não pretendo ter relação sexual antes do meu casamento, essa sociedade cai matando em cima desses meninos. Quando um menino, ele diz assim: eu não pretendo ter relacionamento sexual por convicção, porque eu entendo que a Bíblia me ensina que eu preciso ter um comportamento diferente, cai matando. Vai falar sobre questões relacionadas: olha, eu sou contrário ao aborto. Vai falar assim: olha, eu não creio que o feminismo seja algo interessante. Então que sociedade que aceita o diferente é essa? A sociedade aceita tudo aquilo que lhes agrada essa geração pós-moderna. Por isso nós, como igreja, nós precisamos falar as verdades sem abrir mão da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos compreender um pouco mais essa geração. 10 características da nossa cultura. Primeiro, é uma geração global, tá? Isso ocorre por causa do advento da internet. É uma geração globalizada. Nunca antes da história a gente teve uma geração tão globalizada como essa. O que isso significa? Significa que as músicas que os jovens estão ouvindo aqui, essa geração está ouvindo aqui no interior, aqui em Unai, são as mesmas músicas ou as mesmas roupas que estão sendo usadas aqui, moda, são as mesmas que estão sendo usadas aqui, ou estão sendo ouvidas as músicas lá em Goiânia, na capital, em Brasília. É impressionante como as pessoas, elas conseguiram, essa globalização, elas conseguem fazer com que as pessoas se comuniquem com pessoas do mundo todo. Então há um trânsito de informações muito grande. Se no passado levava-se meses para uma informação chegar até nós, hoje as informações chegam extremamente rápido, quase que em tempo real. Vocês viram aquelas explosões que aconteceram lá em Beirute, e ela aconteceu e aquilo já foi transmitido mundialmente. Então perceba, é uma geração, isso nunca na história do mundo aconteceu. Nós somos extremamente globalizados. As pessoas falam a mesma língua, a mesma linguagem. Quando a gente fala de moda, de música, tanto aqui como em qualquer capital, como em qualquer outro lugar. Então não se enganem, não se enganem. Quando nós pensamos numa cidade de interior, as influências estão presentes numa cidade de interior, assim como estão presentes em qualquer outro lugar do mundo. Porque nós estamos falando de uma geração
globalizada. A rede foi conectando as pessoas e hoje em dia todo mundo é conectado com absolutamente tudo e a gente precisa prestar atenção nisso. Com certeza essa pandemia trouxe novos desafios com relação a essa questão de globalização, essa questão de internet. Pelo menos lá na nossa igreja em Goiânia, sim. A igreja teve que correr, comprar equipamentos, comprou câmera, equipamento de transmissão, porque a igreja não estava preparada. Então perceba, esse mundo moderno nos possibilita grandes coisas. Imagina essa pandemia há 20 anos atrás. Você teria que estar em casa se divertindo com Snake Xenia, aquela cobrinha que essa geração nova nem lembra. Você teria que ficar o dia inteiro ali, quebrando o recorde daquele joguinho de cobrinha que nem existe mais. Mas hoje, meus queridos, hoje a gente tem tantos recursos e a igreja também desfruta desses recursos. Eu acredito que esses recursos vieram para ficar, tá? A igreja precisa se atualizar com relação a essas questões e essa pandemia nos mostrou que nós precisamos estar o tempo todo conectados com essas mudanças, tá? Depois, é uma geração altamente influente no mercado e na cultura, tá? A moda, estilo musical, cinema. Um exemplo que eu te dou, a indústria cinematográfica teve que mudar, se adequar completamente a essa nova realidade, porque as pessoas não veem mais televisão. Essa geração não vê televisão, elas preferem ver Netflix. Olha a mudança de comportamento, tá? As pessoas preferem ver entretenimento. Você tem coisas no YouTube que não acaba mais, Instagram, que traz inúmeros recursos para essa geração. Então, há profundas influências, tanto no mercado quanto na cultura. Mudou-se por completo essas questões. Eu estava conversando com alguém, não me lembro, como, por exemplo, a nossa forma, até mesmo de ser igreja, mudou. Tá? No passado, as pessoas vinham para a igreja para jogar ping-pong, as pessoas vinham para a igreja para ficar batendo papo, fazer alguma coisa assim. Dificilmente você vai encontrar uma igreja que as pessoas façam isso hoje, porque até mesmo os jovens são extremamente ocupados, eles não têm mais o mesmo tempo que eles tinham. Então as novas formas estão aí e nós precisamos entender que a gente não muda isso, tá? As novas formas. Eu sou de uma época que a nossa diversão era a igreja, tá? A gente ia para a igreja para encontrar os amigos. Para você ter uma ideia, o que a gente tinha, eu me lembro quando eu era criança, meus queridos, uma das coisas que nós gostávamos de fazer após o culto era sentar, tinha uma vitrolinha na igreja, que a gente colocava os discos de vinil, e a gente ficava ali ouvindo e cantando. Meus queridos, acabou, as coisas mudaram, e às vezes a gente precisa entender essas questões. Depois, excesso de informação, tá? Quer saber alguma coisa, pergunte ao Dr. Google, tá? Se no passado, por exemplo, eu precisava pesquisar horas e horas num livro para encontrar uma informação, hoje, meus queridos, eu lanço qualquer coisa. Eu quero saber uma coisa sobre um poema, uma poesia, saber quem escreveu, qual página está, eu simplesmente vou lá, digito uma única palavra e aquilo acontece. Então hoje nós somos a geração da sociedade inteligente, porque tem gente que nunca nem sequer leu um livro, mas ele cita aquilo, ele cita o autor, ele cita a página como se ele tivesse lido. Então nós somos essa geração com esse excesso de informação. A gente sabe tudo o tempo todo, a qualquer hora. Então ninguém se embanana mais para fazer uma pesquisa ou alguma coisa desse tipo. Por outro lado, esse excesso de informação tem levado a uma sociedade com ansiedade crônica, tá? Essa ansiedade é aquela ansiedade de ter e gerar informação o tempo todo. É de saber se quem está curtindo aquilo que eu estou postando. Já prestou atenção nisso? Isso já atingiu os mais velhos.
prato de comida na mesa, peraí, tirar foto, mandar para a família. A gente não para, eu falo, gente, vamos comer, eu não sou dessa geração, eu estou com fome, eu só quero comer, não, peraí, vamos tirar foto que esse prato ficou bonito. O que é isso? Então assim, é tirar foto dos lugares que a gente vai. Esses dias eu estava escutando um cantor de rock, uma entrevista dele, ele falando assim, olha, saudade do tempo, onde as pessoas iam nos nossos shows para nos ouvir, porque hoje eles não nos ouvem mais, mas eles ficam o tempo todo gravando as coisas no celular, e eles mesmos não curtem um show. A gente tem saudade desse tempo, onde as pessoas curtiam o nosso show, porque é isso hoje. Se você ir nos estádios de futebol, por exemplo, as pessoas elas não estão mais preocupadas em assistir uma partida de futebol. Algum tempo atrás eu fui assistir o jogo Palmeiras e São Paulo, né? Esses tempos, faz tempo, né? Lá no estádio Serra Dourada, né? Sou palmeirense, viu, meus irmãos? Tem algum palmeirense aqui? Tem? Manifeste. O pessoal é meio vergonhoso. O palmeirense é vergonhoso porque não tem mundial, né? Mas a gente tem que assumir, né? Na alegria e na dor. Nossa, mas não tem nenhum. Mas é muito triste um negócio desse. Agora eu fiquei impressionado, pelo amor de Deus. Nem lá em cima tem palmeirense, não? Gente do céu, vocês torcem para quê aqui? Aqui ou é Atlético ou é Cruzeiro? Vocês estão brincando comigo. Gente do céu, eu não vou vir para essa igreja, não. Que é isso? Não tem um palmeirense aqui? Hã? Piorou. Mas o que eu queria dizer é que a gente foi no estádio de futebol. Nossa, mas eu estou chocado com esse negócio, não tem jeito não. Eu acho que eu vou parar esse negócio aqui. E o pessoal não vê futebol, o pessoal filma, tira foto, é aquela ideia assim, eu vou pegar um lance aqui para postar por conta disso. O que isso tem gerado na sociedade? Ansiedade crônica, tá? Esses tempos para trás eu estava ouvindo uma entrevista num canal sério, falando sobre educação de filhos, acho que na Cultura, não me lembro, aonde a mulher dizia assim, e o menino suicidou, sabe por quê? Porque o concorrente dele de internet teve mais likes que ele nas postagens. Tem condição um negócio desse, irmãos? Essa é a nossa geração de pessoas viciadas. Esses dias eu conversei com um presbítero de uma igreja que eu trabalhei lá em Goiânia, antes de ir para a igreja que eu estou hoje. Ele falou assim, pastor, eu não sei o que fazer com o meu filho, ele não sai de dentro do quarto. Ele sai, come, volta para o quarto, passa a noite inteira na internet, depois toma banho, volta para o quarto. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Então percebam que são talvez grandes oportunidades que a igreja tenha para atuar, porque ao mesmo tempo que essa geração se acha, essa geração está padecendo de algumas coisas terríveis. Eu me preocupo muito com a exposição de crianças nas redes sociais. Eu tenho um parente muito próximo meu, e eu acho que ele expõe muito a filha, criou um canal no YouTube para a filha. Eu tenho preocupação, sabe por quê? Porque essa criança ela vai crescer num ambiente de sucesso, mas que não é real. O que vai acontecer no futuro? E quando não houver mais os likes? Quando as curtidas diminuírem? Como é que vai ser esse negócio? Então essas são questões que a gente precisa se preocupar, que a igreja precisa pensar, a igreja precisa ser orientada, porque esse universo é perigoso. Se ele tem nos dominado como adultos, nós que somos anterior, eu fico assustado, meus queridos, com meu filho de 1 ano e 2 meses passando o dedinho no meu celular. Assustado. Como que eu vou lidar com isso? Eu já não aguento mais ouvir bita, quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Patati, patatá. Até 3 palavrinhas eu já enjoei. É o mundo deles, mas a gente vai precisar orientá-los, porque senão esse negócio vai descambar
de uma forma irreversível, porque os especialistas não sabem ainda os efeitos disso para essa próxima geração. É tudo muito novo, a gente não sabe. Vamos prosseguir? Coloca um por vez, meu querido, só para não acumular lá, tá bom? Obrigado. O medo de ser esquecido ou abandonado, tá? Como eu disse, qualquer pessoa hoje pode fazer sucesso na internet. No passado, fazer sucesso custava caro, não é não? Ou a pessoa era dono de um programa de rádio, ele tinha que pagar o programa de rádio, ou ele era dono de uma de TV, comprava horário. Quer fazer sucesso? Esse é o caminho. Hoje, meus queridos, nós temos aqueles que fazem sucesso instantaneamente. A minha esposa segue uma menina lá do interior do Rococó do Ceará. Talvez alguma das meninas aqui conheçam. E ela é muito engraçada, ela mora lá no sertãozão mesmo, ela faz desfile. Esses dias ela ganhou uma bolsa muito famosa lá, e ela fez propaganda. Então ela construiu um ofurô, o pai dela construiu com caixa d'água. E ela, vou te falar, ela é extremamente carismática. Observem, qualquer pessoa pode fazer sucesso. Eu tenho uma sobrinha de, eu acho que é 8 anos, ela tem 4.000 seguidores. Sucesso. Ela vive recebendo presentes lá para divulgar no canal dela. Qual o perigo disso? No futuro, o medo de ser esquecido, o medo de ser abandonado. Essa geração tem muito disso, né? Isso é muito perigoso. Próximo. Depois, pensamento e comunicação linear, tá? Linear. Tem começo, meio e fim, tá? Pode pôr o próximo, por favor. O que eu quero dizer com isso, tá? Na verdade, eles não pensam de forma linear, eu coloquei errado aí, tá? A última geração que pensa de forma linear, talvez seja a minha ou a de muitos aqui, tá? Lá em cima já não pensa de forma linear, não pensa. Muito provavelmente eu tenho alguém lá em cima que está me ouvindo e está mexendo no celular. Opa, parece que tem, né? Então o que está acontecendo? Porque não consegue pensar de forma linear, não consegue se concentrar. Isso é um problema, isso é um problema muito sério, tá? Por quê, meus queridos? Porque eles querem fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E a gente precisa entender que na vida a gente precisa ser disciplinado. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo de forma perfeita. Então, se olharam o celular, já desconcentraram aqui e perdeu a conexão. E aí se conectaram lá. Isso é uma questão muito lógica nas nossas vidas. Eu me lembro quando eu era menino, frequentava o colégio, e os professores diziam assim: você não pode mascar chiclete. Nossa, chiclete hoje, meus queridos, é bobagem, é besteira. Mascar chiclete, que isso? Mascar chiclete é o de menos. E eu perguntava por quê? Porque você não consegue mascar chiclete e prestar atenção na aula ao mesmo tempo. Vai falar isso para essa geração consegue fazer 1001 coisa, mas nem sempre isso é positivo, como no caso da igreja. Desliguem esses celulares. Depois, visão pluralista da vida, tá? Uma ideia mosaica. Conseguem conciliar pensamentos contraditórios, juntam retalhos de várias formas de pensamento, tá? Pegam tudo que eles encontram e tentam formular uma filosofia de vida para si. Isso aqui é muito contrário ao Evangelho. Nós somos fechados em uma forma de pensamento, que é aquilo que a Bíblia nos ensina. 9. Relações de curto prazo, tanto afetivas como profissionais, tá? Cada dia mais aumenta o número de divórcios, e eu não sei o que será dessa próxima geração, porque é uma geração que não está acostumada às labutas da vida, tá? Eu saí de casa com 21 anos, fui estudar, nunca mais voltei para casa, nunca mais fiquei pedindo ajuda para os meus pais, me virei na vida e entendo que os sofrimentos que a vida me impôs me fizeram muito bem. Mas essa geração, no primeiro sofrimento, porque tem uma ideia muito romântica da vida, às vezes sim, às vezes não, a gente vai falar sobre isso também,
mas o que ocorre, meus queridos, é que essa geração, elas tendem a ter relações de curto prazo. Se no passado nós tivemos pessoas que trabalharam em empresas aí por 30, 40, 50 anos, hoje em dia isso não é visto com bons olhos, tá? As pessoas, elas gostam de mudar de emprego porque elas não suportam a rotina de um emprego por muito tempo. Olha o drama disso, tá? Então, frequenta ali uma empresa, um trabalho, 1 ano, 2 anos, olha, eu já estou de saco cheio daquele negócio ali, não quero permanecer naquilo ali, eu quero experimentar coisa nova, e sai. Depois, são realistas e idealistas, e aí eu coloquei a ausência de utopias e engajamento social. É interessante isso, é muito contraditório. A gente vive numa sociedade que não tem muitas utopias, extremamente realista com as coisas. No entanto, são idealistas. Então, tem um movimento aí, sei lá, vidas negras importam. Então, eu vou me engajar naquilo ali. Ele não sabe exatamente o fundamento das coisas, né? Mas eles engajam em determinadas questões, tá? Sem saber muito bem o fundamento. E às vezes se tornam massa de manobra. Tá? Eu já lidei com muitos jovens lá em Goiânia que se tornaram massa de manobras, né? Com relação a alguns movimentos, alguns deles que vão surgindo pelo mundo afora, tá? Então essa é a nossa geração. Vamos lá para a gente estar encerrando, tá? Atitude da igreja. A igreja precisa entender essas filosofias, as práticas que têm dominado a sociedade atual, com o propósito de conseguir dialogar com essa geração. A compreensão da cultura é fundamental no processo de comunicação, tá? Então, segundo, a igreja precisa aprender a conciliar boa teologia com boa prática ministerial, sendo assim uma igreja bíblica e relevante, teologia e prática ministerial. A igreja pode estar tão preocupada em criar uma cultura que crente goste, que se esquece de ser igreja para os de fora. Presta atenção nisso, tá? Há uma pesquisa de um autor chamado Lincoln, e ele fala sobre o perigo da igreja ser uma igreja ensimesmada, tá? Uma igreja ensimesmada é uma igreja que olha para si o tempo todo, mas ela não tem um olhar para os de fora. Então ela deixa de ser uma igreja evangelística, missionária, ela deixa de ser uma igreja que abençoa a cidade, mas ela está o tempo todo pensando assim, como nós iremos manter os nossos membros dentro da igreja. E isso é muito complicado, essa visão de igreja, porque essa visão de igreja tenta limitar a igreja de uma forma absurda. Há uma limitação absurda da igreja quando ela pensa dessa forma. Qual é a saída? Contextualização. Isso aqui a gente é outro tema, tá? A gente precisa pensar em uma igreja que seja uma igreja contextualizada, tá? Contextualizada. E a gente tem alguns textos que vão falar sobre isso para a gente, pode colocar. Primeiro, 2 Coríntios 10, de 3 a 6, tá? Diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o papel da igreja na nossa geração. Como que nós vamos fazer isso? Destruindo fortalezas e anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha que interessante. Perceba que isso nós estamos falando de mente. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui em 2 Coríntios 10, de 3 a 6, é que nós precisamos, a igreja precisa trabalhar com essa geração, ou assim como ele trabalhava com a geração dele, de tal forma a mudar a mentalidade das pessoas, tá? A mentalidade das pessoas. É aquela transformação que procede de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de ver o mundo, tá? Então isso é o cristianismo,
Eu vou ver o mundo sobre novas formas. Eu vou entender o mundo pela ótica de Deus. A gente chama isso de cosmovisão. Então, é uma mudança de cosmovisão, ou seja, os óculos pelos quais eu vou enxergar o mundo serão através das lentes do Evangelho. Simples. E ao mesmo tempo, parece tão complicado para nós. Mas a grande verdade é isso, é o crente sendo cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana, em tudo aquilo que ele faz. Isso acaba com a ideia de religiosidade estéril. É quando você é cristão lá no seu trabalho, é quando você é cristão na faculdade, é quando você é cristão na sua escola, dentro da sua casa, é quando a gente é cristão em todo e qualquer lugar. Para isso é preciso uma mudança de mentalidade. Próximo texto. Gosto muito desse Salmo 78, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Pode colocar o próximo slide? Eu quero terminar com ele, tá? William Barclay escreveu: todo cristão deve ser em si mesmo um vínculo entre duas gerações. Ele não somente recebe a fé, mas também deve transmiti-la a outros. A tocha do Evangelho deve ser passada de geração em geração, sem se apagar. É isso que o Salmo 78 está dizendo, tá? Nós vamos passar para a próxima geração a verdade do Evangelho, para que eles também tenham a oportunidade e o privilégio de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Mas para a gente fazer isso, talvez a gente precise mudar. Talvez a gente precise mexer aqui e ali, mudar formas de pensamento, para que a gente possa comunicar o Evangelho para a vindoura geração. Você quer seu filho crente? Eu quero o meu. Você quer seus netos crentes? Eu também vou querer os meus. Mas para isso, nós precisamos entender que o nosso mundo está em constante mudança. A gente não negocia o Evangelho, mas talvez a gente precise mudar formas para alcançar o coração dessa próxima geração. Assim como a gente tem usado outras formas, como a internet, como o YouTube, como o Instagram, são formas. Nós precisamos repensar a nossa prática de igreja, para que o nome de Deus seja levado para essa nova geração. Que Deus nos abençoe. Eu quero abrir para perguntas e quero deixar os irmãos muito à vontade para isso. Não sei se os irmãos têm costume de perguntar, mas eu quero abrir para perguntas. Quais as práticas assim principais que uma igreja, assim, eu entendi a aula, né? Você colocou vários pontos, mas as práticas assim principais que a igreja, dentro do seu contexto, né, de cidade, de cultura, precisa sempre estar presente mesmo, né? Cada cidade, cada igreja tem as suas necessidades, tá? Quando nós pensamos em práticas, tá? Mas talvez eu sou obrigado a citar, como eu já citei para os irmãos, o contexto que nós temos lá, por exemplo, em Goiânia, tá? Eu entrei na igreja como seminarista, trabalhando com jovens, e a gente não conseguia, a gente tinha aquele padrão normal de reunir aos sábados, convidando um pastor para ir lá todo final de semana pregar para os jovens, ou fazendo programação, né? Fazendo programações para a igreja. A gente tinha 10 jovens na igreja, uma igreja de quase 500 membros, 10, 12 jovens que frequentavam a mocidade. Nós mudamos tudo, porque ou eu preservava o costume de se reunir daquela forma, ou eu ia alcançar o coração das pessoas. Nós mudamos tudo. Nós mudamos o dia de reunir, o pessoal começou a se reunir na sexta e não no sábado. Você pergunta por quê? Porque no sábado a igreja concorre com
casamento, formatura, aniversário. O camarada que quer sair com a namorada porque estudou e trabalhou a semana inteira, ele quer ir no cinema, ele quer passear, e eu entendo isso perfeitamente. Então nós mudamos essa forma, nós não mudamos o conteúdo. Eu tenho uma mocidade que estuda a Bíblia, nós mudamos horários de nos reunir, e nós mudamos também uma outra coisa. Para mim foi fundamental a ideia de nos reunir para ouvir palestras. Nós criamos uma cultura onde os jovens ministram na vida uns dos outros. Nós pegamos jovens mais experientes, nós pastoreamos o coração deles, e eles se tornaram liderança dentro da igreja. Então hoje eu tenho 9 jovens que pastoreiam a igreja junto comigo, pastoreiam a mocidade junto comigo. Isso foi uma mudança radical. Nós saímos de 10 jovens para 80 em um período de 7 anos. Então, e aqui eu não estou falando de números pelos números, porque nós estamos falando de jovens que se reúnem em torno da palavra de Deus semanalmente, sendo pastoreados por jovens mais maduros, em dia diferente do que era, horários diferentes do que aquilo, porque antes era uma reunião ao sábado às 7 horas da noite, flexibilizamos isso, porque eu tinha jovens que saíam da faculdade, e hoje, por exemplo, eu tenho grupos de estudo que se reúnem, ou pequenos grupos que se reúnem às 10h30 da noite, porque eles saem às 10 da faculdade e vão direto para esses grupos para estudar a Bíblia. Então presta atenção, houve uma mudança radical nas formas, não no conteúdo, e isso trouxe os resultados necessários. A grande questão é que às vezes nós ficamos extremamente presos a formas. No passado fizemos assim, e nós nos tornamos uma igreja que vive muitas vezes de saudosismos, mas aquilo que nós fazíamos no passado, talvez, não estou dizendo que nós vamos abandonar tudo, mas aquilo que nós fazíamos no passado, talvez, não fale mais ao coração da nova geração, e aí a gente precisa encontrar formas. Como eu quero deixar bem claro para os irmãos, o conteúdo é a palavra de Deus, o conteúdo é as escrituras, mas as formas, às vezes nós somos extremamente equivocados com as nossas formas. Então, irmãos, eu sou a favor de que a igreja repense as suas práticas, tá? Todas? Não. Aquilo que está funcionando, aquilo que está abençoando a vida da igreja, aquilo que está edificando, permanece. Mas quantas vezes nós estamos, como dizia lá na minha terra, dando murro em ponta de faca? E a gente fala assim, por que as pessoas não vêm? Porque não é relevante para elas. Porque hoje nós vivemos uma geração que não faz absolutamente nada porque é obrigado. As pessoas fazem porque elas encontram motivações para fazer. Tá? Eu não insisto em absolutamente nada que as pessoas não queiram fazer. Não insisto, porque eu acho que é perder tempo. Outra questão que tem a ver com prática e tem a ver com forma e sem abrir mão do conteúdo, é que existem 2 tipos de igreja. Ontem nós conversamos sobre isso. Existe igreja de programas e igreja de relacionamentos. Eu cresci numa igreja de programas. E o que é igreja de programas? A igreja de programas, seja ela a igreja como um todo, ou seja ela uma mocidade, uma UPA, ou qualquer outro departamento da igreja, é aquela igreja que pensa assim, o que vamos fazer de programação para, digamos assim, entreter o nosso público, que são os membros da igreja. E a igreja passa o ano inteiro realizando programações. Vamos chamar o pastor fulano de tal, Hernandes Dias Lopes, e aí a igreja lota. O Hernandes vai embora, e a grande maioria vai embora junto com o Hernandes. E a igreja teve gasto com passagem de avião, com hotel, com uma boa oferta para ele. Então muitas coisas são eventos. Separa o sobra a palavra ventos, que a igreja pratica. Ah, mas então você é... Não sou contra. Eu acho que pontualmente a igreja precisa realizar programas, semanas missionárias. A igreja precisa sim, em datas especiais, convidar
bons preletores para estar aqui, convidar corais de outras igrejas, não sou contrário. O problema é quando isso se torna a linha mestra da igreja, porque a igreja ela precisa ser uma igreja de relacionamento. Nós precisamos comer junto, apesar que agora com a pandemia não está tendo como, né? A gente precisa estar juntos, a igreja precisa estar juntos o tempo todo. A igreja precisa cultivar relacionamentos, e aí nós vamos experimentar um crescimento orgânico. Vai lá para Atos, meus queridos, você vai perceber que a igreja não fazia nada de excepcional, a igreja não tinha grupos de louvor, a igreja não tinha coral, a igreja não tinha ar-condicionado, a igreja não tinha nem sequer o Novo Testamento, estava sendo escrito ainda. E você vai perceber lá em Atos que dia a dia acrescentava-lhes o Senhor o número de membros. Crescimento natural e orgânico, fruto de quê? De uma prática cristã dentro da vontade de Deus, que é uma prática relacional. Dia a dia estavam no templo e de casa em casa comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Percebam a simplicidade da vida da igreja. Não se enganem, os melhores momentos da vida dessa igreja foram os momentos que essa igreja melhor se relacionou. Quando a igreja se relaciona, a comunhão, quando a igreja tem prazer na comunhão, meus queridos, a igreja cresce, porque aí alguém que chega aqui vai falar, nossa, é bom demais, e aí ele chama o vizinho, porque não se engane, você já parou para pensar por que crentes evangelizam menos, crentes velhos entre aspas, né? Crentes antigos evangelizam menos que os crentes novos? Porque crente velho só tem amigo crente, e os crentes novos, ele ainda convive com pessoas do círculo de relacionamento deles, mas pessoas não cristãs. Então a gente tem essa dificuldade, porque nós estamos fechados aqui no nosso gueto. A gente faz piquenique com os crentes, a gente faz programações com crentes, a gente está o tempo todo com crente. E o incrédulo não, ele chega na igreja, ele fala, eu vou trazer meu pai, minha mãe, eu vou trazer meu vizinho, porque esse negócio aqui é bom demais. E eu estou gostando demais dessa comunhão aqui que a gente está tendo. Então é um crescimento natural. A igreja não precisa fazer força para crescer. A igreja cresce porque ela tem uma prática de vida, ela tem uma prática comunitária dentro daquilo que é a vontade de Deus, tá? Para isso quem abraça é a igreja, tá? A igreja abraça isso, a igreja fala, nós queremos mudar algumas práticas para a gente poder alcançar o coração de outras pessoas, tá? Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Existem outras questões envolvendo, tá? Por exemplo, tem questões culto, tá? É bom a gente falar numa igreja que você nunca veio, você pode falar sem medo, né? Culto para mim precisa ser, nos nossos dias precisa ser objetivo. Eu não sei como é o culto aqui, tá? Culto tem que ser objetivo, tudo tem que ser bem feito, bonito. Os grupos de louvor precisam estar muito bem ensaiados, entendeu? Porque o camarada trabalha a semana inteira e ele vai sair de casa, meus queridos, para vir para um negócio desorganizado. É uma prática que a igreja precisa mudar. O visitante chega, ele vê tudo organizado, uma boa recepção, o povo que abraça ele ali na porta da igreja, ele vai falar, nossa, que legal esse negócio aqui, porque o povo está carente de relacionamento, tá? Se você perguntar hoje o que a sociedade mais precisa, de relacionamentos, da gente abraçar eles, porque quando a gente os abraça, sabe, a pergunta que eu te faço é, quanto tempo faz você não ora com o incrédulo, você não vai na casa dele, talvez é seu vizinho, está lá padecendo, eu costumo dizer assim, faz um bolo, leva lá para ele, sabe, coloca um bilhetinho com um versículo bíblico, fala assim, estou orando por você. A gente está muito ensimesmado às vezes, tá? Então são essas práticas que nós precisamos repensar como igreja, e aí a gente precisa entender a realidade de cada igreja, e a gente precisa ir mudando essas práticas na medida que a gente for caminhando, não é tudo de uma vez, são coisas para serem inseridos pouco a pouco na vida da igreja, ok? Alguém mais?
O ponto positivo que eu vejo é que a igreja presbiteriana em especial tem grandes oportunidades, tá? Nesse contexto todo. Eu vou dizer para você por quê. Vocês não têm ideia de... Desculpa, viu, meu irmão, eu estou te fazendo zanzar, eu esqueço dessa câmera aí. Agora eu vou ficar aqui para você não zanzar de novo. Eu acho que a igreja presbiteriana tem grandes oportunidades. Vocês não têm ideia de quantas pessoas oriundas do neopentecostalismo, por exemplo, nós temos recebido na nossa igreja. Porque eles não suportam mais essa água com açúcar. Não suportam. Eles não suportam mais irem para suas igrejas e saírem de lá vazios, porque não se prega a Bíblia. Se prega alguma coisa onde se usa a Bíblia, mas na verdade é aquelas pregações... 7 passos para ter uma semana abençoada, sabe, essas coisas bem psicologizadas, e nós temos recebido gente, assim, para valer na nossa igreja, oriundas do neopentecostalismo, e que chegam lá, e eles têm encontrado, e eu estou falando tanto de jovens quanto de adultos, têm encontrado uma prática relacional boa, com uma boa teologia. Então eu percebo que a grande oportunidade da igreja recuperar aquilo que ela perdeu no passado para os pentecostais e neopentecostais, que nós perdemos. Muita gente saiu das igrejas reformadas e foram atrás das igrejas neopentecostais. Agora está havendo um fluxo de volta, porque eles concluíram que aquilo lá não preenche mais o coração deles. Eles nem sequer suportam o louvor das igrejas deles, tá? Eles falam para mim, eles chegam lá e falam: nossa, pastor, eu não aguentava mais aquele louvor tentando gerar um sentimento, tentando gerar um sentimentalismo na gente ali, ficava ali 40, 50 minutos, 1 hora num louvor, tentando arrancar algum tipo de sentimento da gente. A gente não suportava mais aquilo. E aí a gente vem para cá e a gente encontra uma igreja boa de relacionamento, mas sóbria na teologia. Grande oportunidade para nós como igreja, tá? Porque a mesma coisa que acontece lá, eu creio que acontece aqui, tá? O que precisa acontecer, e acredito que já pode estar acontecendo, é exatamente isso. Pessoas vão começar, elas ou já estão saindo desses meios neopentecostais, e elas estão procurando conteúdo, alimento sólido, púlpito, Bíblia, ensino bíblico de qualidade. Eu tenho uma irmã lá, o nome dela é Miriam. A Miriam e o Zé Maria chegaram na nossa igreja há 2 anos atrás, porque a filha dela sofreu de alopécia, acho que é isso mesmo, né? Filha adolescente, tinha 15 ou 16 anos, sofreu esse problema, caiu todo o pelo do corpo, e ela ficou desesperada, e ela, há muitos anos atrás, ela tinha visitado a nossa igreja, e ela estava numa igreja neopentecostal. E ela chegou, não sei como, não me lembro como, ela chegou em uma reunião da mocidade. A Miriam autona, com a filha pequena, toda carequinha, e a mocidade abraçou ela. Abraçou ela. Peraí. E aí o que aconteceu? Essa menina foi conquistada pelo amor, sabe? Essa menina usava peruca quando ela chegou lá. E o resultado, meus irmãos, é que essa família inteira foi para a igreja. E o que a Miriam fala? O que a Miriam fala é o seguinte: fala assim, irmãos, agora eu estou compreendendo o Evangelho, porque eu passei uma vida inteira sem compreender nada. Então percebam a oportunidade que a igreja tem, sabe? E eu me emociono porque eu lembro deles quando eles chegaram. Era muito sofrimento, sabe? E eu me lembro do dia que eu sentei com a Letícia. Falei, Letícia, talvez seu cabelo nunca mais vai nascer, mas Deus vai te dar graça, porque lá na igreja neopentecostal eles falavam que o cabelo dela ia nascer, eles iam orar, o cabelo ia nascer, e não nasceu. Talvez nunca mais vai nascer, tá? Mas ela foi abençoada pela igreja. A igreja abençoou a vida dela. Então, meus irmãos, eu vejo grandes oportunidades na igreja, quando a igreja se torna uma igreja relacional. Nós precisamos relacionar com esse mundo, sabe?
aqueles que são crentes firmes, que eles são crentes firmes, precisam conviver com os não crentes, precisam conviver com eles, para trazê-los para Cristo Jesus, sabe? Para trazê-los para Cristo. Eu costumo falar para os meus jovens lá, eu não me importo se você não for na escola dominical, se você não participar de alguma coisa que a gente esteja fazendo, se você estiver evangelizando alguém, não me importo, porque a gente está muito ensimesmado. Eu acho que esse é o grande problema da igreja. Eu falei do autor Lincoln e depois não completei o raciocínio, né? Ele fez uma pesquisa mundial sobre as igrejas que mais estão crescendo no mundo. E uma característica das igrejas que deixaram de crescer são as igrejas ensimesmadas, que estão voltadas para dentro de si mesmo. Então esse é o ponto positivo que eu vejo no meio dessa bagunça toda, dessa sociedade. É uma oportunidade para a igreja alcançar o coração das pessoas, porque as pessoas estão carentes do Evangelho de Cristo Jesus. Tá bom? Alguém mais para a gente encerrar? Não? Podemos encerrar? Tá bom, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai, derrama a Tua graça sobre nós, derrama a Tua paz, derrama, Deus querido, a sabedoria que vem do alto para a vida da Tua igreja. Eu quero, Deus querido, apresentar essa igreja nas Tuas mãos, igreja que é Tua, igreja, Deus querido, que está inserida nessa cidade. Eu quero clamar ao Senhor, Deus, que o Senhor possa ministrar o coração do Teu povo de forma poderosa, para que essa igreja, ela venha, Deus querido, a ser uma bênção cada vez maior na vida dessa cidade. Eu sei que essa igreja já abençoou a vida de muitas famílias, muitas pessoas aqui, mas sei também, Deus querido, que essa igreja, ela pode alcançar e pode continuar alcançando o coração dessa geração. Conduza-os debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Pai querido. Eu entrego a vida desses irmãos nas Tuas mãos, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam com todos nós, igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém.